Eu quero reservar um momento para ver algumas perguntas e, novamente, se vocês tiverem perguntas, nós distribuímos todos os cartões porque temos muitas pessoas nesta manhã, mas temos cartões disponíveis. Portanto, procurem o anfitrião da sua fileira e diga que tem uma pergunta. E ele vai lhe dar um cartão e você poderá escrever a pergunta para essa noite, ok? Muito bem, adoro ver essas perguntas chegando. Então, aqui estão algumas perguntas que vieram da noite passada. A pergunta é: Jesus responde a... Ok, desculpem-me, é Lucas 23, 42 e 43, é o que está listado no início da pergunta. Depois ele diz, Jesus responde a um dos outros criminosos e diz, entre outras coisas, eu lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E você pode discutir isso? Ok, eu fiz alguns slides com as perguntas porque eu quero que vocês vejam o que nós estamos vendo aqui, ok? Certo, a pergunta é, Jesus lhe disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, reparem que quando eu disse isso, eu disse mais ou menos de maneira que eu entendo. Mas deixe-me colocar desta forma. Fizemos um estudo bastante completo ontem à noite. Quero dizer, há mais passagens, não é como se cobríssemos tudo, mas fizemos um estudo bastante completo ontem à noite para verificar o que a Bíblia diz sobre o que acontece na morte. E quando analisamos as passagens bíblicas, uma coisa ficou muito clara, que a alma é composta de quê? Dois componentes: poeira e fôlego, ou pó, como diz a Bíblia, e fôlego. Se você olhar para King James em Gênesis 2:7, ela dirá, e o homem tornou-se uma alma viva. Portanto, é o sopro de Deus, é isso, é o único ingrediente que o homem não pode reproduzir. Talvez consigamos fazer uma bela escultura, quer dizer, olhe para Dave em Florença e verá uma obra-prima de arte, mas tudo o que ele está fazendo é copiar o que o mestre fez no jardim. Mas é o máximo que ele pode fazer. Porque ele pode soprar e soprar e soprar naquela escultura o quanto quiser, mas ela não se tornará uma alma viva. Portanto, há poder no sopro de Deus. Analisamos Eclesiastes 27 e observamos que, na morte, isso é desfeito. Embora o texto ali, em vez de dizer fôlego, diga espírito. Analisamos Jó 27, o verso 3, e notamos que o Espírito de Deus estava em suas narinas. Portanto, sabemos que o Espírito é simplesmente outra forma de dizer fôlego. Assim, em Eclesiastes 27, o sábio pregador Salomão diz que o fôlego e o pó voltam para o lugar de onde vieram. E é isso que acontece na morte. E vimos repetidamente que os mortos nada sabem, que Jesus chama a morte de sono e que sono é diferente de perecer. Portanto, quando a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não o quê? Pereça, mas tenha a vida eterna. Vimos claramente que perecer é diferente de dormir. Esse perecimento é outra forma de descrever o que a Bíblia chama em Apocalipse de segunda morte. Ok, vamos desvendar isso esta noite. Veremos como tudo isso se encaixa em nosso estudo esta noite. Mas o que eu quero que vocês vejam é que o perecimento é a morte eterna. Mas todos estão simplesmente dormindo agora? Sim, eu disse todos, os justos e os ímpios. Pois João 5, 28 e 29 dizem, haverá uma ressurreição para os justos e uma ressurreição para os ímpios. Na segunda vinda, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Portanto, é que no final dos tempos, o que vai quebrar tudo isso essa noite, no final dos tempos, os ímpios terão sua ressurreição. Eles serão julgados ou verão o julgamento ser esclarecido, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e então veremos que seus corações não mudaram. Novamente estou me adiantando, e eles morrerão, o que a Bíblia chama de segunda morte, e assim perecerão. Certo? Agora, com tudo isso dito, quero que vocês observem que o texto aqui parece apresentar um problema, porque parece que Jesus está dizendo, em verdade vos digo que hoje, sexta-feira, estareis comigo no paraíso. No entanto, há um problema com isso, porque Jesus dirá a Maria, no domingo, apenas 2 dias depois, não me toque, pois ainda não subi o quê? Não subi para o meu Pai.
Portanto, se Jesus não foi para o céu naquele dia, devemos estar lendo isso de forma errada. Aqui está a solução, ela é bastante simples. A pontuação foi adicionada pelos tradutores. Não havia pontuação no original. E, portanto, é provável que você leia suas ideias pré-concebidas ao fazer a pontuação se não for cuidadoso. Não estou dizendo que isso significa que toda a pontuação está errada na Bíblia, mas há momentos em que as coisas parecem não se encaixar no testemunho maior das Escrituras. Esse é um dos casos. Observem, eu deveria ter colocado em outra cor, mas você vê a pequena vírgula vermelha ali? Eu não estou vendo, mas você consegue ver a vírgula vermelha depois do você? O primeiro você? Se movermos essa vírgula, tudo estará resolvido. Em verdade, eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Uau, quem diria que seria tão simples, não é mesmo? Portanto, agora não há nenhuma complicação, e essa é a resposta para sua pergunta. Parece simplesmente que eles colocaram a vírgula no lugar errado. Certo? Porque, novamente, as escrituras são claras. Agora vamos dar uma olhada na segunda questão. Porque temos um longo estudo hoje. Os anjos devem ter tido livre-arbítrio, porque Lúcifer decidiu pecar com orgulho, certo? Então, ele está dizendo que Lúcifer tropeçou, como o texto diz claramente, ele tropeçou por causa de sua beleza, seu orgulho estava inchado e ele permitiu que esse pensamento estranho, ou seja, essas ideias estranhas entrassem em sua mente quando ele começou a reclamar que as coisas não eram justas para ele. Embora tivesse um lugar na primeira fila do divino, ele era um querubim cobridor do trono de Deus. Então, o orgulho aumenta e a pergunta é, você concorda com isso? Sim, concordo. O texto é bastante claro. Ele diz, se é assim, você também acha que os mandamentos existiam no céu? Sim, existiam. Como sabemos disso? Em vários aspectos. Primeiro, como vimos em nosso estudo sobre a lei de Deus foi esculpida no próprio trono de Deus, de acordo com Êxodos 24, certo? E o que vimos em Ezequiel 1. Então, a lei de Deus vem do trono de Deus. E vemos isso novamente ilustrado no santuário, onde a Arca da Aliança, onde a glória, Shekinah, o que a tornava o trono de Deus, tinha a lei de Deus dentro, certo? Então, a lei de Deus está claramente associada ao trono. Seu trono é eterno. Observemos o que sua lei, como vimos em Êxodo 34, quando Moisés disse, posso ver a tua glória? Deus diz seu nome, mostra-lhes as costas e lhe dá a sua lei, porque a sua lei está associada à sua glória, ao seu caráter. Portanto, a lei é uma parte de seu caráter e Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ok? Portanto, Jesus, seu caráter é eterno, sua lei é eterna, seu governo, seu trono, sua base para o seu governo é eterno. Então, a pergunta é feita. Se assim fosse, os anjos também teriam recebido a ordem de não cobiçar a mulher do próximo? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, os anjos têm... Bem, a solução aqui é simples. Quando Deus deu a sua lei, Ele deu... em outras palavras, seu caráter é eterno. E há aspectos de seu caráter, lembrem-se de que passamos por todos os mandamentos e ilustramos o que eles dizem a respeito do caráter de Deus. Portanto, a lei de não cometer adultério fala de não cobiçar, fala de um coração puro e satisfeito em Deus, certo? Não ser ganancioso ou egoísta e, portanto, esse princípio é articulado de forma muito prática com relação à esposa do próximo, certo? Ok? O que eu estou tentando dizer é que isso é relevante para a nossa situação, mas o princípio é eterno, certo? E eu não quero ser mal interpretado aqui, os detalhes são eternos. E, como você diz, não devem ser alterados. Portanto, para que você saiba, a mesma lei se aplica aos anjos. Pode até ter uma redação um pouco diferente, mas é a mesma lei. Tudo bem? Mas vamos prosseguir com a noite passada. Apenas para revisar a lógica de tudo isso, observemos que se os mortos estão no céu, como alguns sugerem, então não haveria necessidade de um julgamento. Por que precisaríamos de um julgamento se todos já foram para seus respectivos lugares? Se os mortos estão no céu, significa que também não há necessidade de uma ressurreição.
E a Bíblia diz que se não há ressurreição, não há necessidade de Jesus ter ressuscitado. Portanto, não há necessidade de uma ressurreição porque todos já estão contabilizados. Não há necessidade de uma segunda vinda novamente, se todos estão em seus respectivos lugares. Então, por que Deus precisa vir se já os tem com Ele? Isso não faz sentido. E aqui está o problema. Se todos foram para seus respectivos lugares e ainda estão vivos, apenas em uma esfera diferente e talvez de uma maneira diferente, mas ainda estão vivos, a essência dessa pessoa ainda está viva, consciente, pensando e assim por diante, então não há necessidade de uma cruz, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, não há necessidade do dom se você já está vivo. É por isso que Satanás disse a Eva, você certamente não morrerá. Por que ele disse isso? Porque ele queria remover imediatamente o dom. Amigos, como dissemos ontem à noite, essa noção de você certamente não morrerá está na base, é o alicerce do engano de Satanás. E isso não é apenas uma questão de, bem, todos nós saberemos qual é a verdade quando chegarmos lá. Você se abre totalmente, você se abre para o engano se acreditar na mentira de Satanás. A verdade importa. Portanto, se não há necessidade de uma cruz, por que Satanás não quer que pensemos assim? É claro, se não há cruz, pessoal. Sim, se não houver ressurreição, se não houver segunda vinda, estou aqui para lhes dizer que não há cristianismo. O que você acredita é importante. O que você acredita é importante. Agora, então, o que a Bíblia ensina sobre a morte? Os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9. A morte é um sono. João 11. Davi dorme na sepultura. De acordo com Atos 2, os mortos em Cristo ressuscitam na segunda vinda. 1 Tessalonicenses 4. Na segunda vinda, os justos recebem a imortalidade. 1 Coríntios 15. E não haverá mais morte no céu. Amém? Apocalipse 21. Portanto, estamos esclarecidos sobre isso. Eu sei, pessoal, eu não quero ser, como que se diz, descuidado ou insensível ao que isso pode estar fazendo com alguns de vocês. Se vocês perderem alguém ou acharem que esse ente querido ainda está com vocês, sem dúvida, é um pouco perturbador ouvir de repente que a Bíblia sugere que eles não sabem de nada, que estão na sepultura, porque isso, de certa forma, tirou aquela sensação de que ainda os tenho comigo, ainda converso com eles enquanto tomo minha bebida quente pela manhã. Ou você entende? Ou eu ouço mais, por favor, peça a Deus que traga conforto nisso, porque eu estou aqui para lhe dizer que eu perdi um irmão gêmeo, um irmão muito querido. Eu não posso dizer muito mais. Eu sei o que é ter fome desse toque novamente. Eu sei o que é quando você se sente como um animal enjaulado e não consegue sair, não consegue se afastar do horror do que acabou de acontecer. Não, eu não vivi a sua história e eu conheço histórias muito piores que a minha. Mas o que estou tentando dizer é que há muito consolo em saber que, para eles, que estavam passando por isso, eles dormiram imediatamente. É assim como quando você é anestesiado no hospital, que você já passou por isso. Você pensa, eu vou lutar contra isso. Certo? E a única coisa que você vê é um relógio numa sala fria e enfermeiras andando de um lado para o outro. Certo? Eu estou aqui para dizer que você não vai acordar numa sala fria. Você vai acordar numa área iluminada, porque o céu se abrirá como um pergaminho e haverá anjos cuidando de você em vez de enfermeiras. Amém? Eu estou dizendo que quando você partir, quer dizer, eu lembro de ter ficado, eu não sei se ela está aqui esta manhã, mas eu fiquei com a Jenny ao lado do seu querido amigo Charles. Sentamos lá e conversamos enquanto esperávamos que ele desse o último suspiro. E no momento em que ele deu o último suspiro, tivemos aquele belo conhecimento de que, bem, para ele será assim.
E Jesus estará voltando nas nuvens de glória. Sim, ele está dormindo agora. Sim, ele não sabe nada neste momento, mas por não saber nada, ele não se distrai com o que está por vir. E assim como dissemos ontem à noite, quando você está esperando algo grande, o que o papai e mamãe lhe dizem, vá dormir. E assim, algo mais do que grande está chegando. E os mortos estão dormindo até aquela gloriosa manhã do despertar. Lembrem-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a doce alegria vem pela manhã. Ok, aqui vamos nós. Perguntas sobre o inferno. Eis o problema. Se você tem uma alma imortal, você tem que colocar as pessoas em algum lugar. Me ouviram? Se a alma é imortal, como Satanás propôs no jardim há muito tempo, então você tem que garantir que essa alma vá para o céu. Ou se eles foram muito, muito, muito ruins, e eles têm que ser muito, muito, muito ruins ao que parece hoje, então eles vão para lá e sofrem pela eternidade. Pessoal, eu só quero parar antes mesmo de entrarmos no estudo do que o texto diz e pedir-lhes para pensar sobre isso. Isso não lhes causa um pouco de preocupação? Quer dizer, eu estava num estudo bíblico na quinta-feira à noite e um dos jovens disse, sabe, até mesmo o meu pior inimigo, eu não queria que ele queimasse mais do que alguns segundos. Quer dizer, não era para soar tão mal. Talvez não era isso o que ele queria dizer. O que eles estão tentando dizer é que mesmo que eles fossem culpados, mesmo assim, eles não gostariam que eles sofressem por muito tempo. Entenderam? Não queriam que fosse tão ruim. Como então, se nós, como homens e mulheres mortais, se nós sentimos a injustiça, a doença causada em alguém se levantando em dor e tortura, quer dizer, eu nunca estive em chamas, mas é horrível só de imaginar. Como manter alguém queimando tanto tempo? Quer dizer, sério? Isso fez com que muitas pessoas desconsiderassem Deus e dissessem tudo isso é uma farsa, jogassem a Bíblia fora, se tornassem infiéis, homens e mulheres em todo o mundo, ateus, etc., porque não querem ter nada a ver com um Deus como esse. Bem, a boa notícia é que eu estou aqui para lhes dizer que a Bíblia não fala de um Deus como esse. Vou lhe mostrar o que eu quero dizer. A primeira pergunta, e vamos deixar que a Bíblia se explique. Quando o inferno acontece? Acontece nesse momento? 2 Pedro 2,9 diz, então o Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações e reservar os injustos para o castigo no dia do juízo. Portanto, observe que ele está nos dizendo que os iníquos são reservados, eles são postos de lado, são separados para o dia do julgamento que está por vir. Acompanharam? Portanto, há um dia de julgamento. Entendemos isso a partir do contexto mais amplo das Escrituras, estudaremos isso hoje à noite, mas a Bíblia diz que eles estão reservados para esse dia. Eles ainda não experimentaram. Observem, Mateus 13 diz, portanto, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Não há como ser mais claro do que isso. Observem, o Filho do Homem enviará seus anjos. Eles recolherão do seu reino todas as coisas que ofendem e aqueles que praticam iniquidade. E aí então diz, e os lançará na fornalha do fogo. E haverá choro e ranger de dentes. Portanto, é muito claro que está chegando um dia em que haverá um julgamento para os ímpios. E eles serão lançados no fogo, e haverá choro e ranger de dentes. Portanto, existe um inferno, mas ele ainda não está ativo. Entenderam? Ele não está acontecendo agora. Pensem nisso, seria injusto. Pensem o seguinte, se Caim, há cerca de 6.000 anos, assassina seu irmão e depois morre, é justo que ele tenha que sofrer por tanto tempo mais do que alguém que não chegou talvez a cometer um assassinato, mas que também não entregou seu coração a Deus? Não que isso não seja sério, mas que não é a mesma coisa que matar alguém. E 6.000 anos depois seja jogado no lago de fogo e tenha que queimar por pelo menos 6.000 anos. Isso é justo? Não. Qual é, pessoal? Isso não é justo.
Então, quando é que o inferno acontece no fim dos tempos? A pergunta é: onde será o inferno? Em 2 Pedro 3, 7, 9 e 10 diz: mas os céus e a terra, que agora são preservados pela mesma palavra. Se você observar o contexto aqui, ele acabou de falar sobre o dilúvio. Portanto, ele está dizendo que o mundo foi preservado e a palavra de Deus o quê? Trouxe o dilúvio. Agora ele está dizendo que os céus e a terra, que agora são preservados pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, onde antes estavam reservados para a água, agora eles estão reservados para o fogo até o dia do julgamento e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não é negligente em relação à sua promessa, como alguns consideram negligência, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quer saber por que Jesus ainda não veio? Uma das razões é porque ele é muito misericordioso, ele não quer que nenhum de nós pereça. E se há alguma esperança para qualquer um de vocês, eu posso garantir que ele não virá até que todos tenham tomado sua decisão. Ele não virá e dirá: peguei você. Não é esse o Deus a quem servimos. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, em que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se derreterão com calor ardente, tanto a terra como as obras que nela há serão queimadas. Primeiro, observem que diz que ele vem como um ladrão. Não me entendam mal, isso não quer dizer que ele está tentando surpreendê-lo. Ele virá, em outras palavras, se você não estiver seguindo a Deus, se eu souber que um ladrão está vindo, eu vou me sentar e tomar nota, certo? Eu ficarei lá fora, vou ficar observando. Eu não uso armas, mas eu vou ficar de olho, certo? E eu vou colocar armadilhas e tudo que eu puder para garantir que ele não fuja, certo? Se eu sei que Jesus está vindo, eu preciso ter certeza de que eu estou pronto o tempo todo para encontrar Jesus, pois é meu privilégio. Amém? Eu não quero esperar até o último minuto. Lembrem-se, existem conversões no leito de morte? Existem, mas não planejem isso. Porque se você planejar, seu coração provavelmente estará tão endurecido que não poderá ser restaurado. Vemos que no final, nas pragas que estudaremos mais tarde, o povo, as pessoas, são julgadas por Deus e em vez de se voltarem para Deus e dizerem: culpado Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador, em vez disso elas blasfemam contra Deus, amaldiçoam Deus porque seus corações não foram transformados, estão acomodados em seu ódio por Deus. Mas percebam a pergunta que estamos tentando fazer: a terra e as obras que nela existem são o quê? Serão queimadas. Não diz arderão para todo sempre, diz que serão queimadas. Estão apenas dizendo que é isso que o texto diz. A terra e as obras que nela existem serão queimadas. Então, evidentemente, o inferno queima esta terra. E pensem nisso. Eu nunca estive em um vulcão que eu saiba, pelo menos em um ativo. Mas vocês sabem como a ideia funciona, certo? A coisa começa a soltar fumaça e eu estive em Pompeia e eu vi a devastação que um terremoto, quer dizer, um vulcão pode causar. Mas tudo aquilo começa a rotar e assim por diante. E então, puf, faz uma devastação completa. E estou aqui para lembrá-los de que, assim como vamos ver o fogo reservado para o julgamento que está na terra hoje, chegará o dia em que a terra será coberta pelo fogo e será purificada pelo fogo, que restaurará os céus e a terra. Sabe, tipo você pensa, por que os céus têm que ser restaurados? Bem, do jeito que ele está tão poluído e temos todo esse lixo no espaço e tudo mais, dá para ver por que os céus precisam ser limpos, certo? Tudo isso vai ser limpo pelo fogo. Agora, quanto tempo dura o inferno? Descobrimos que a terra será queimada, portanto, o inferno ocorrerá na terra. Mas a pergunta agora é, e essa é uma espécie de pergunta principal, talvez em nossas mentes, quanto tempo isso vai durar? Apocalipse 20, verso 10. O demônio que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E serão atormentados por dia e noite por quanto tempo? Para todo o sempre. Agora temos um pouco de atenção. Porque acabamos de ler em Pedro que a terra será queimada. Mas acabamos de ler sobre como isso continuará para todo sempre. Como isso é possível? Como é possível que a terra seja menos inflamável do que o corpo de alguém? Isso não faz sentido. Como é possível que a terra possa ser consumida, queimada, e nós não conseguimos fazer o trabalho? Não podemos acabar com nós mesmos.
Estão me acompanhando? Vamos dar uma olhada. Essa é uma declaração que eu quero compartilhar com vocês, porque não é algo exclusivo meu ou da minha crença. Isso é algo que cada vez mais pessoas de várias denominações estão começando a ver. E essa é uma citação relativamente antiga. Ao mesmo tempo, nem todos os que acreditam na realidade dos fogos do inferno aceitam a visão de que as agonias do inferno são eternas. Um número pequeno, mas crescente, de teólogos conservadores está promovendo uma terceira opção, a de que o fim dos ímpios é a destruição e não o sofrimento eterno. Acadêmicos evangélicos como Clark Pinnock, professor de teologia da McMaster Divinity College em Hamilton, Ontário, John R. W. Stott, fundador do Instituto de Londres para o Cristianismo Contemporâneo, e Philip Hughes, famoso clérigo anglicano e autor, afirmam que aqueles que, em última instância, rejeitarem Deus serão simplesmente eliminados da existência no quê? Fogo consumidor do inferno. Os defensores dessa teoria, chamada aniquilacionismo, argumentam que a crença tradicional no tormento sem fim baseia-se mais na filosofia pagã do que em um entendimento correto das Escrituras. E Hughes argumenta que a crença tradicional na punição interminável está ligada à noção grega da imortalidade inata da alma. Uma crença que, segundo ele, se baseia mais em Platão do que na Bíblia. E isso é verdade. É só você ir ao Museu Britânico em Londres e dar uma olhada naqueles túmulos antigos, aquelas coisas antigas, múmias. Se chama múmia, certo? Vocês entenderam. E dá para ver tudo isso. Eles se esforçaram e trabalharam muito para tentar preservar, pois acreditavam que havia uma vida após a morte. E isso não é novidade, certo? Isso remonta ao Egito e à Pérsia. Bem, deixem-me mostrar a vocês. Os persas sugerem que o bem e o mal são forças coeternas. E isso é o que às vezes chamamos de dualismo, ok? Ou seja, o mal sempre existiu e sempre existirá, e a retidão ou o bem sempre existiu e sempre existirá. E esses dois estão perpetuamente se enfrentando. Isso era algo que os persas ensinavam. E eu quero lembrá-los de que, quando olhamos para a besta de Apocalipse 13, vemos que a primeira besta tem as características do leão, do urso e do leopardo. Entenderam? Em outras palavras, elas carregam consigo as características dos ensinamentos da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia. Assim, os persas ensinavam que o bem e o mal eram forças eternas. Platão populariza a imortalidade da alma e, portanto, coloca as almas eternas mais em tormento. Ele não teve a ideia, mas a sistematizou. Ele deu a ela alguma estrutura e alguma organização. E, pessoal, hoje eu ouvi um professor dizer que grande parte do cristianismo atual é apenas um aceno ao pensamento platônico. Certo? Grande parte do pensamento platônico se infiltrou em grande parte do cristianismo atual e uma das principais formas é essa imortalidade da alma. O líder cristão primitivo Tertuliano promoveu o ensinamento da alma imortal e do eterno inferno no século III e popularizou isso no cristianismo. A igreja aderiu a isso e assim as pessoas começaram a adorar os santos e aqueles que acreditavam ter ido para o céu. Observe as obras de arte em Roma e você verá que há todas essas apresentações do céu e das pessoas sendo lançadas ao tormento. E você verá essa divisão entre os condenados e os salvos. Mas a Bíblia não fala isso. A terra está reservada para o julgamento, mas o julgamento ainda não aconteceu. 1 Samuel capítulo 1, versos 22 ao 28 diz: Mas Ana, o que significa esse termo para todo o sempre? Como conciliá-lo? Ana subiu, pois, disse ao seu marido: Não, até que o menino seja desmamado, falando de Samuel. Então eu o levarei para que ele apareça diante do Senhor e permaneça ali para sempre. Por isso também eu o emprestei ao Senhor. Enquanto ele viver, será emprestado ao Senhor. Assim, eles adoraram o Senhor ali. Portanto, observem o que estamos vendo aqui. Vemos que ele ficará ali para todo o sempre, mas daí ela descreve como significando enquanto ele viver. Então, em sua mente, ela o está entregando ao Senhor para sempre, mas para sempre significa simplesmente enquanto aquele menino vivesse. Muito bem, vamos ver isso novamente exemplificado em Jonas capítulo 2. Observe o verso 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos.
mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então, Jonas está no ventre da baleia e diz que a terra, com suas grades, me fechou para sempre. Eu aposto que parecia uma eternidade. Quando foi que você esteve na barriga de um peixe pela última vez? E as pessoas tentam destruir essa história dizendo, isso é só uma metáfora. A própria Bíblia disse que o homem estava na barriga de um peixe. Só porque você nunca esteve lá não significa que não seja verdade. Você já esteve no espaço? Então, Jonas estava na barriga e parecia uma eternidade. Isso não é exagero da minha imaginação. E ainda assim diz, você tirou a minha vida do abismo, ó Senhor meu Deus. Em outras palavras, não foi para sempre, mas foi por um período de tempo que pareceu uma eternidade. Certo? Isso é para ajudar a pensar a respeito. O que significa para sempre? Um léxico coloca desta forma, um espaço de tempo, uma vida inteira ou uma geração. Portanto, quando a Bíblia usa para sempre, temos que entender que não significa necessariamente para sempre da forma como pensamos em para sempre. Deixe-me dar um exemplo de como sabemos disso. Apocalipse 21, verso 1 diz, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam o quê? Passado, também não havia mais mar. Portanto, se o inferno acontece na terra e Pedro nos diz que ele será queimado, então você entende por que a Bíblia diria que ele não existe mais? Porque ele foi queimado. Ele pereceu. Também não havia mais mar. Portanto, todas as coisas que estavam lá antes, agora não existem mais. Foi queimada. Aqui está a Terra 2.0. Certo? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o inferno fosse verdadeiro, então todos aqueles que receberam o dom, bem, eles já o teriam em primeiro lugar. Como pode haver uma diferenciação entre o pecado e os justos, ou o pecador e o justo, se ambos vivem eternamente? De acordo com esse texto, deveria haver uma diferença. O texto está contrastando a morte com a vida. Isso fica claro na leitura. Os ímpios recebem a morte, os justos recebem a vida. Se você disser que os ímpios também têm vida eterna, você acaba de tirar o dom especial que Deus concedeu aos justos. 1 João 5, 11 e 12. Esse é o testemunho de que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pessoal, eu acho que não podemos deixar isso mais claro do que isso. Se você não tem o Filho, você não tem o dom, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Você não tem. Você tem a morte, e como aprendemos ontem à noite, a morte é um sono, e é por isso que a destruição está reservada para o dia do juízo, porque quando o dia do juízo ocorrer, a terra seria queimada e aqueles que não abandonaram o pecado. Jesus morreu a morte que nós merecemos morrer. Ele morreu na cruz do Calvário e pagou o preço que você deveria pagar na segunda morte. Ele pagou por você. Você não precisa morrer se aceitar Jesus Cristo. Vamos colocar dessa forma. Não precisa perecer se aceitar Jesus Cristo. Sim, talvez você tire um cochilo. Talvez durma um pouco, mas não perecerá. Está claro? Essas são as boas novas. Apocalipse 21, o verso 8 diz, mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinatos, os sexualmente imorais, os feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte. Então, vejam isso. Quando falamos de pessoas queimando no lago de fogo para todo sempre, queremos dizer apenas até que o trabalho seja feito. Para Jonas, foram apenas 3 dias e 3 noites. O que foi, na verdade, um tempo de, como se diz? Enfim, ele entrou num dia, ficou 3 dias e depois saiu. A questão é que não foi para sempre, da maneira como costumamos pensar. Foi um período de tempo.
Portanto, no final dos tempos, a segunda morte envolverá fogo, sim, mas será por um período mais curto, não para toda a eternidade. Ela vai fazer o trabalho. Malaquias 4, de 1 a 3 diz: Pois eis que vem o dia ardendo como um forno, e todos os soberbos, sim, todos os que cometem iniquidade serão um restolho, e o dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés no dia em que eu fizer isso. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, se você pegar isso, os ímpios se queimarão a tal ponto que se tornarão apenas cinzas, pó. E se você já tentou acender um fogo com cinzas, elas não são combustíveis, certo? Isso quer dizer que tudo que era queimável, se você preferir, desaparece. Desaparece. Ezequiel 28, 18 e 19. Falando de Lúcifer, aquele anjo caído, você contaminou seus santuários com a multidão das suas iniquidades, com a iniquidade do seu comércio. Por isso tirei fogo do meio de vocês, ele vos consumiu. E eu vos tornei em cinzas sobre a terra à vista de todos os que te viam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais o quê? Subsistirá. Para sempre. E posso lhes dizer que sabemos que esse para sempre é eterno. Por quê? Porque isso está falando do céu. Na nova terra, não precisaremos dizer adeus. Não precisaremos ir a funerais, porque a morte terá sido vencida. Ela vai desaparecer. Lucas 17 diz que da mesma forma como foi também nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então veja o que está sendo dito aqui. Nos conta a história de Sodoma e Gomorra, faz referência a ela, e depois diz que é assim que será no fim dos tempos. Então você acha que talvez devêssemos prestar atenção à história de Sodoma e Gomorra, não é? Se é assim que será no fim dos tempos, e estamos estudando os acontecimentos dos últimos dias, vamos dar uma olhada na história? Vamos fazer isso. Gênesis 13, verso 10. E Ló levantou os olhos e viu a planície do Jordão, que era bem regada em toda parte, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então eles estão ali olhando para a paisagem, e Ló percebe que há uma terra linda e fértil. Ela é bem irrigada, isso significa que é verde, exuberante. É uma terra de primeira. E Abraão deixa ele escolher. Você escolhe. E ele escolhe. E ele escolhe a melhor terra, a terra fértil, a melhor terra. E observe o que está escrito: mas os homens de Sodoma, essa terra fértil, essa área para onde você vai, sabe, se você quiser assistir a um show na cidade, esse era o lugar. Se você quiser fazer as melhores compras com as últimas tendências e modas, você ia a Sodoma e Gomorra. Quer dizer, essa era a cidade das cidades, era a Las Vegas da época. Como diz o texto, mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que acontece em Sodoma, permanece em Sodoma. Certo? Como sabem do que estou falando? Ezequiel 16:49. Vejam, essa foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e sua filha tinham orgulho, fartura de comida e abundância de ociosidade, e não fortaleciam a mão do pobre e do necessitado. Essa era a vergonha e a maldade de Sodoma. Sim, a identidade sexual era uma confusão na época de Sodoma e Gomorra, e é daí que vem a palavra sodomia. Mas eu quero que você observe. A comida era um problema, a glutonaria. Isso é sério. Temos feriados, mas às vezes os feriados estão associados à gula. Nós temos uma abundância de ociosidade. Quer dizer, agora temos máquinas de lavar louça, temos todas essas conveniências modernas para que não precisemos passar tanto tempo trabalhando nessas coisas. E dizemos que estamos muito ocupados e ainda assim, de alguma forma, temos tempo para Netflix, temos
tempo para Xbox. Vocês sabem do que estou falando. Temos tempo para o entretenimento. Antigamente, não tanto agora, mas antigamente tínhamos centros de entretenimento. Sabe, havia esses centros em suas casas e você podia ir ao centro de entretenimento para receber as últimas novidades em entretenimento. E agora transformamos a sala num centro de entretenimento. Agora a TV está na parede e a TV está no bolso, certo? Nós temos na cozinha, no banheiro, quer dizer, agora temos em todos os lugares, para que possamos nos entreter em nossa abundância de ociosidade. Minha mãe costumava dizer que mãos ociosas são a oficina do diabo. Ela também não fortalecia as mãos dos pobres e necessitados, ela só pensava em si mesma, a ganância era fundamental. Tudo girava em torno do prazer. Portanto, eu só quero ter certeza de que estamos esclarecidos para que não pensemos que Sodoma e Gomorra eram culpadas apenas por algumas coisas. Eles se pareciam muito com a sociedade atual. Gênesis 18, 1 e 2 diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhares de Manre, estando ele assentado à porta da cidade no calor do dia, é quando os anjos aparecem a Abraão. Ok? E ele recebe esses convidados. Esse é o tipo de homem que, quando via um estranho, dizia: Entre, eu lhe darei algo para comer. Hospitalidade, certo? Desculpem. Então ele levantou os olhos e olhou. E eis que, quantos homens? Percebam isso agora. Quantos homens? 3 homens. 3 homens estavam ao seu lado. E quando ele os viu, correu da porta da tenda para encontrá-los e se curvou até o chão. Deixe-me perguntar uma coisa para vocês pensarem. Quantos anjos em Apocalipse 14 estão levando uma mensagem para o mundo nesses últimos dias? 3. Interessante. Pense nisso. 3 homens, 3 anjos. Algo para se pensar. Gênesis 19, verso 1. Agora, os 2 anjos... Espere um pouco. Eu achei que fossem 3. Eram 3. Nós vimos 3 anjos. Mas agora, se você olhar mais adiante na história, ela fala de apenas 2 anjos que vieram a Sodoma à noite. E Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando Ló os viu, levantou-se para encontrá-los e se inclinou com o rosto voltado para o chão. Portanto, se temos uma espécie de divisão desses anjos em algum nível, tínhamos 3, agora ele está falando com 2, ele se curva diante deles. Observe o verso, capítulo 18, verso 22, então os homens se afastaram dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava ali diante do Senhor. Veja, um desses anjos era o próprio Senhor. Você diz: espera, eu pensei que o texto dizia anjos, 3 anjos sim, mas anjos simplesmente é outra forma de dizer mensageiro. Ok? Como, por exemplo, você já ouviu o termo evangelista? Ok? Vocês conhecem esse termo? Se você tirar as 2 pontas, fica angel, anjo. Certo? Isso não significa que eu seja um anjo. Quer dizer que eu sou um mensageiro. Estão acompanhando? Não é novidade, apenas não pensamos nisso com frequência. Os homens se afastaram dali e foram para Sodoma, enquanto Abraão ainda estava diante do Senhor. Abraão se aproximou e disse: Porventura destruirás também o justo com o ímpio? Então agora ele está falando com o Senhor. Os outros 2 anjos se foram. O único anjo está lá com ele. Ele diz: Você também destruirá o justo com o ímpio? Longe de ti. Então eles ficam de um lado para o outro. Você lembra? Ele diz: Bem, e se fossem 50, 40, 30? E se o Senhor me desse mais uma chance? Se fosse apenas 10? O que Deus diz? Não vou destruí-los por causa de 10. Se houvesse 10 pessoas em Sodoma e Gomorra, você entende por que dizemos que Deus é longânimo? Ele é misericordioso. Não quer que ninguém pereça. Apocalipse 14, 6 e 7. Eu quero que vocês observem um paralelo aqui. Deixe-me voltar. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, para que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. O que está escrito? Não deve o quê? O juiz de toda a terra fazer o quê? Certo. Há uma linguagem de julgamento aqui, quando ele fala com esse anjo. E observe o que lemos em Apocalipse novamente. São apenas esses 3 anjos que vemos em Apocalipse. Agora, trazendo para os nossos dias, vi outro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. É uma mensagem mundial, dizendo em alta voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A hora do seu juízo chegou. Essa é a verdade presente. E essa história, como Jesus nos contou, se refere aos nossos dias. Então, o primeiro anjo trouxe o juízo. Esse anjo está falando de juízo. Observe o capítulo 19. Então, os 2 homens de quem ainda estávamos falando, disseram a Jó: Você tem mais alguém aqui? Genro, seus filhos, suas filhas?
quem quer que você tenha na cidade, tire-os deste lugar. Qual é o chamado? Qual é o chamado do anjo para sair de Sodoma e Gomorra? Saiam dela, meu povo, pois nós vamos destruir esta cidade, porque o clamor contra eles cresceu muito diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Então Jó saiu e falou a seus genros que haviam se casado com suas filhas e disse: levantem-se, saiam desse lugar, pois o Senhor destruirá esta cidade. Mas seus genros, ele parecia estar dizendo que algumas coisas nunca mudam. Há coisas que você vem dizendo há anos. Você tem dito: o Senhor virá. E aí, ele já veio? Então as pessoas zombam de você e dizem: você só traz más notícias. Fale rápido sobre isso. Vamos aproveitar o que temos agora e desfrutar dos prazeres por mais tempo. Observem isso. O que diz em Apocalipse 14:8? Há um segundo anjo em Apocalipse. Ele diz: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade, porque ela deu a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Lembrem-se, fornicação é misturar duas coisas que não pertencem uma à outra. Vimos isso em Daniel 5, vemos isso em muitos lugares onde basicamente estão misturando o verdadeiro e o falso. E assim estão criando uma mistura perigosa. Apocalipse 18:4. O quarto anjo repete a mensagem do segundo anjo e diz: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. A história de Sodoma e Gomorra é uma verdade atual para os dias de hoje. A cidade está prestes a ser incendiada. O juízo está prestes a chegar a esta terra. E nós precisamos contar a todos que nós nos importamos. Amar também seus inimigos. Dizer a cada alma que Jesus está voltando em breve e o juízo virá com ele. Gênesis 19:24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Do Senhor dos céus veio o juízo. Gênesis 19:10 diz: mas os homens estenderam as mãos e puxaram Ló para dentro da casa com eles. E o quê? Fecharam a porta. Eles o puxaram para dentro e fecharam a porta. Eu quero que você observe em Apocalipse 22:11 que diz que está chegando o dia em que a porta da graça será fechada. De onde estou tirando isso? Quem é injusto, seja ainda o quê? Injusto. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Chegará um dia em que os justos serão justos e os ímpios serão ímpios, e não importa o que acontecer, nada mudará. Porque os justos se estabeleceram na verdade ao permitir que Jesus estabelecesse sua aliança com eles, de modo que seu nome está nas suas testas, eles estão selados e prontos para a entrega. Os ímpios, por outro lado, ficaram tão entorpecidos pelo luxo de Sodoma, pelo luxo do mundo, que não conseguem mais enxergar sua grande necessidade. E vamos pregar para eles todos os dias: juízo virá sobre eles a noite toda, e eles não se arrependerão porque não enxergam a loucura de seus caminhos. Portanto, assim como Noé, a porta se fechou, nada aconteceu imediatamente, mas 7 dias depois veio a chuva e a porta se fechou. Os que estavam do lado de fora não podiam entrar, mas os que estavam dentro estavam seguros. E mesmo que não tenha chovido imediatamente, chegou o dia em que a tempestade chegou. Gênesis 19:28, então ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e viu, e eis que uma fumaça da terra subia com a fumaça de uma fornalha. Observe o que diz em Apocalipse... Desculpem-me, eu li errado. Aqui está. Esse é o terceiro anjo. Agora ele também receberá do vinho da ira de Deus, que é derramado com toda a força no cálice da sua indignação. E será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça dos seus tormentos, o quê? Subirá para todo sempre, por um período de tempo, e não terão descanso, nem dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem receber o sinal do seu nome. Eu vou falar mais sobre isso no domingo. Mas o que eu quero é que você veja é que assim como vemos essa imagem de uma Gomorra queimando e a fumaça subindo, um dia a fumaça subirá desta terra.
à medida que ela for purificada pelo fogo em preparação para a Nova Jerusalém, ou novo reino, a nova terra, eu deveria dizer. Judas 6 e 7. Observe o que a Bíblia descreve com relação a Sodoma e aos anjos que não tiveram seu domínio próprio, mas deixaram sua própria morada. Ele os reservou em cadeias eternas sob as trevas para o julgamento daquele grande dia. O mesmo acontece com os anjos maus que foram expulsos do céu. Ele reservou em cadeias eternas debaixo da escuridão para o julgamento do grande dia, assim como o quê? Sodoma e Gomorra, e as cidades ao redor delas, que de maneiras semelhantes a essas se entregaram à imoralidade sexual e foram atrás da carne estranha, são apresentadas como um exemplo que sofre a vingança do fogo eterno. Onde está Sodoma e Gomorra hoje? Está sob o Mar Morto, dizem. E não está mais queimando, ela já queimou. E é um exemplo para nós hoje. Certo? Agora, vamos a 2 Pedro 2,6. E a transformação das cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenando-as à destruição, tornando-as exemplo para aqueles que posteriormente viveriam vidas ímpias. Certo? Então, observe que, assim como os ímpios seremos cinzas sob nossos pés, de acordo com Malaquias 41, 2 Pedro nos diz que a cidade, que é esta terra, será como cinzas sob nossos pés, certo? Assim como Sodoma e Gomorra também se tornaram cinzas. Deuteronômio 4, 23 a 24 diz: guardai-vos para que não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós imagem de escultura na forma de qualquer coisa que o Senhor vosso Deus vos tenha proibido, porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Portanto, o apelo é, ouçam, leve Deus a sério. Deixe-o estabelecer essa aliança em seu coração, certo? Deixe-o escrever seu amor, seu caráter, seu nome em você. Por quê? Para que você não tenha que ser consumido pelo fogo quando a terra for purificada. Êxodo 24 também descreve Jesus como um fogo consumidor. Diz que a visão da glória do Senhor era como um fogo consumidor no topo da montanha, falando sobre o Sinai, aos olhos dos filhos de Israel. Então Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. Podemos dizer isso da seguinte forma: ele entrou no meio do fogo consumidor. E Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Evidentemente, o fogo consumidor consome alguns e abraça outros. Observe, Hebreus 12, 28 e 29 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça de servir a Deus de modo aceitável, com reverência e temor a Deus. Pois nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui está alguma coisa que devemos pensar. Talvez tenhamos entendido tudo isso o tempo todo. Talvez seja o fato de que os justos são os que vivem em um fogo que consome eternamente, não os ímpios. Porque os justos foram limpos e purificados antes do tempo. Observe Isaías 33, verso 16. E os povos serão como as queimas de cal. A Bíblia está nos dizendo isso em muitas palavras aqui em Isaías. Como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós os que estáis longe, o que tem feito, e o que vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Essa é a questão. Quem dentre nós habitará? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aquele que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Veja isso. A Bíblia é muito clara aqui. Quem será capaz de habitar nesse fogo devorador? São aqueles que permitiram que Jesus purificasse o pecado de suas vidas, para que agora possam viver em glória. Isso não é uma boa notícia? Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quer ver Deus? Deixe-Ele o purificar. Novamente, você não pode fazer isso sozinho, você só pode se entregar a Jesus. E Ele limpará. Sabe, isso me faz lembrar de quando eu era criança. Eu ia para casa dos meus avós com meu irmão gêmeo.
E tínhamos uma caixa de areia lá por um tempo, eles montavam uma piscina de areia lá fora e nós brincávamos nela. E sabe, como as crianças pequenas conseguem fazer tudo? Eu quero dizer, não importa o quão limpo esteja no início, quando elas terminam fica uma bagunça. E a gente chegava, brincava e era areia para todo lado. E eles moravam em Atlanta. E subimos a varanda dos fundos e eles tinham um riacho lá atrás, mas havia vizinhos de cada lado, havia vizinhos muito próximos. Nós devíamos ter uns 6 ou 7, eu não sei, 5 ou 6. De qualquer forma, ela dizia, muito bem, agora tirem a roupa aqui, porque vocês têm que entrar e ir para o banheiro tomar banho. Ela não queria fazer isso dentro de casa. Mais uma vez, éramos pequenos, mas como isso soava horrível. Mesmo aos 5 ou 6 anos, tínhamos que nos despir e ir até lá com os vizinhos. Ouçam, você precisa permitir que Deus limpe você. Certo? Se você não admitir sua grande necessidade e não permitir que Ele tire suas fachadas, suas pretensões e permitir que Ele faça a obra de limpeza perfeita em sua vida, como pode esperar ver aquele que é santo? Ele precisa primeiro torná-lo santo. E você não pode fazer isso. Observe, 2 Pedro 3, 10 e 11. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite em que os céus passarão. Nós lemos isso, mas eu quero chegar no outro ponto. Passarão com grande estrondo e os elementos se derreterão com grande calor. A terra e as obras que nela há serão queimadas. Portanto, visto que todas essas coisas se dissolverão, que tipo de pessoas vocês devem ser em conduta santa e piedade? Portanto, devemos ser justos se quisermos chegar a Nova Jerusalém. Como pode um jovem purificar o seu caminho, observando a tua palavra? De todo o meu coração eu te busquei, que eu não me desvie dos teus mandamentos, da tua palavra que eu escondi em meu coração, para não pecar contra ti. Novamente, amigos, a lei não é má notícia se estiver aqui dentro. Se a lei estiver lá fora, não me importa se estiver em uma pedra, não me importa se está na sua geladeira, no espelho do banheiro. Se ela estiver aqui fora e não aqui dentro, você será pulverizado por ela. Mas se você permitir que Deus, com seu Espírito, a escreva em seu coração, então a lei não é algo a temer, ela é apenas uma descrição da nova realidade em sua vida. E quando ele vier, você será a sua imagem, você será levado a esse fogo consumidor. João 15, 3 diz, vocês estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Gênesis 3, 10 a 12 diz, e Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todos os lugares antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si as planícies do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou a sua tenda em Sodoma. Quero que você observe as 4 opções que temos nessa história. Essa é uma história para os nossos dias. 4 opções que lhes restam nessa manhã. 1. Você pode evitar a cidade. Abraão evitou. Agora, por favor, entendam, eu não estou dizendo para vocês irem morar no fim do mundo, embora eu tenha ouvido falar que existe um lugar assim. Eu estou dizendo é que, amigos, vocês podem viver no campo onde não há um sinal vermelho por quilômetros, mas ainda podem ter uma cidade aqui dentro. Com tecnologia moderna, não se engane. Você tem que optar por evitar a cidade. Isso não significa que você não vai passar por ela. Não significa que você não vai se misturar nela. Mas assim como Enoque, você trabalhará no posto avançado. Não deixará seu coração habitar ali. Você vai ficar e fazer apenas o que for necessário e depois voltar para aquela morada tranquila com Jesus. Era o que Abraão fazia. Ou você pode permanecer na cidade. E a propósito, aqueles que permaneceram na cidade foram destruídos com a cidade. Se você permitir que a cidade entre aqui, se você permitir ficar tão entretido com o mundo que o tenha em seu telefone, em seus aplicativos, em seus atalhos, ou como quer que você chame, os botões do seu telefone, se você está tão preocupado com o último iPad ou iPhone, ou com a última moda, ou com o que estão vestindo, se é aí que a maior parte, a maior quantidade de seu tempo e pensamento é gasta, se você não tem certeza, pergunte para quem está perto de você. O que o deixa empolgado? Quando você fica sabendo de algo que acabou de ser lançado, ou fica sabendo de uma música ou um filme novo, são essas coisas que te empolgam e você não consegue ficar longe?
Ou você se pega falando de coisas celestiais ao longo do dia? Ou as pessoas dizem, ah sim, é isso mesmo, ele é uma pessoa muito piedosa, é só disso que ele fala. Eu estou dizendo apenas o que ocupa o seu pensamento, o que o entusiasma. Se você fica tão entusiasmado com o iPhone, então não deveria ficar ainda mais entusiasmado com Jesus Cristo. Se você fala muito sobre o iPhone mais recente, eu estou criticando demais o iPhone, o Android também. Se você está constantemente focado nas últimas novidades, na moda ou em qualquer outra coisa, entenda. Se isso o deixa empolgado, então se a sua quantidade, seu nível de intensidade de empolgação, de alegria, de ficar acordado até tarde ou acordar cedo para ficar na fila, você está entendendo? Deveria ser o mesmo para as coisas do Senhor e deveria ser muito mais. Agora, os que permanecerem na cidade morrerão na cidade. Há também aqueles que permanecem na cidade, mas permanecem fiéis, mas deixam a cidade. Esse é Ló. Ló fez isso, mas não foi sem perda. Observe do que estamos falando, 2 Pedro 2, 7 e 8, porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou a cadeias de trevas para serem reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, uma das 8 pessoas, um pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre todo o mundo dos ímpios e transformando-os em cinzas, e as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à destruição, tornando-as um exemplo daqueles que mais tarde viveriam de forma ímpia e entregando a sua sorte, que era o quê? Oprimido pela conduta imunda dos ímpios. Pois aquele homem justo que habitava entre eles atormentava sua alma justa dia após dia ao ver e ouvir suas ações perdidas. E eles sequer tinham TV. 4 opções. Amigos, se vocês assumirem o papel de Ló, e tentarem ter as duas coisas, correrão um grande risco. Pois pense nisso, Ló perdeu sua esposa, perdeu seus genros, que achavam que ele estava brincando. Vamos lá, vivemos aqui todos esses anos, Ló, vamos lá, sai daqui. As suas filhas vieram com ele, mas depois dormiram com ele quando ele estava dormindo. Me digam se ele não perdeu muito no processo. Sim, eles o chamavam de Ló, o justo. Ele saiu, mas nada bem. Compare isso com Noé. Noé tinha seus filhos e suas noras no barco. Pessoal, não se deve brincar com isso. Ou você pode permanecer na cidade. Você pode permanecer fiel e deixar a cidade. Ou, devo dizer, aparentar ser fiel, mas deixar seu coração na cidade. Foi isso que a esposa de Ló fez. Ela saiu, ela não estava levando a marca, mas seu coração ainda estava lá. E ela morreu. Esta é a hora do juízo, o juízo pré-advento que começou em 1844. Estamos sendo julgados agora mesmo. A pergunta é, quem tem seu coração? A quem você confiou seu coração? São as coisas deste mundo que passam, desaparecem e se vão com o tempo? Quer dizer, pessoal, pensem nisso. Estrelas do beisebol, do esporte, sua glória dura o quê? 10, 15, 20 anos? E daí a câmera gira. E a atenção desaparece e outra pessoa entra em cena. Pensem no setor de modelos e de moda. Todo mundo, uau, elas são tão lindas, não são incríveis? E daí elas começam a se enrugar e a envelhecer. E novamente a câmera gira. E daí o mundo foca em outra coisa. É isso que você está buscando? Ou será que é o último gadget que há apenas alguns meses já virou antiguidade? Quer dizer, sério? Eu prefiro servir a um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Eu não preciso me preocupar com o lançamento de um novo modelo. Eu não preciso me preocupar com o fato de não estar na moda ou o que quer que seja. Eu estou sempre onde eu preciso estar, quando estou na sua presença. A câmera nunca mudará. Na verdade, embora todos estejam olhando para esse lado, a Bíblia diz que chegará um dia em que todos os olhos confessarão, todas as línguas confessarão, todo mundo se curvará. E todos se curvarão e todos louvarão a Deus pelo que Ele é. Você pode escolher agora
ou pode se curvar mais tarde. Eu escolho agora. Eu gostaria de encerrar com essa história. Dizem que, numa certa parte do mundo, lá antigamente, eles costumavam preparar as casas com uma substância chamada betume. E o betume era bastante interessante, porque o que eles faziam era construir uma estrutura de pedra. E quando tinham tudo construído e a casa estava pronta e perfeita para morar, eles ateavam fogo nela. E isso não faz sentido, a menos que você seja um segurador corrupto ou algo assim. Por que você construiria uma bela casa para depois incendiá-la? É muito simples. No início era apenas uma estrutura de aparência comum, depois acendiam o fogo e deixaram ele queimar tudo. Depois disso, uma bela estrutura de mármore branco, linda e branca em sua aparência. Sabe por quê? Porque o fogo havia queimado todas as impurezas. E é isso que Deus está querendo fazer com você e comigo. Temos impurezas em nossa vida, você sabe do que estou falando. Às vezes é difícil deixar Sodoma e Gomorra de lado. Mas se você sair dessa cidade e redirecionar seu olhar do brilho e da ostentação desse assim chamado paraíso e redirecioná-lo para o Jesus do céu, eu posso lhe garantir que ao contemplá-lo, você será transformado e ele queimará todas as suas impurezas. De modo que quando ele vier em uma nuvem de glória, você será capaz de suportar o fogo consumidor, enquanto os iníquos irão clamar para que as rochas caiam sobre eles. E por quê? Porque você contemplou a glória. Não se lembra de quando Moisés estava tentando pedir para ver a glória de Deus? O que Deus fez? Ele disse, eu vou cobri-lo com a minha mão. Naquela época, as mãos não estavam marcadas com pregos, mas agora estão. E quando você permite que Jesus o cubra com a sua mão marcada por pregos, sua justiça, ele o envolve, ele o protege, ele o restaura, de tal forma que você pode contemplar a glória. Esse é o poder do Evangelho. Eu espero que você diga sim. Eu espero que diga. E se esse for o seu desejo, eu estou apenas perguntando, se você quiser dizer sim a Jesus hoje, com todas as suas escolhas conhecidas, que pelo seu poder e sua graça, você viverá dentro de suas instruções e mandamentos, dizendo sim a Ele, para que a sua imagem possa ser estabelecida em você, para que você possa, pelo seu poder, ser a prova de fogo para o céu. Se é esse o seu desejo, você poderia ficar onde está, pode ficar onde está e declarar a Jesus, eu digo sim a ti, com todas as minhas escolhas conhecidas. Louvado seja Deus. Quero convidá-los a inclinar a cabeça e vamos selar esse compromisso. Querido Senhor, isso não é uma coisa leve. Isso é sério, sabemos que isso traz implicações. Pois estamos dizendo sim a Ti, com todas as nossas escolhas. E quando Tu dizes, vá para a esquerda, Senhor, mesmo que a esquerda seja difícil, precisamos ir para a esquerda. E precisamos que o Senhor nos ajude a seguir esse caminho. Se o Senhor disser para irmos para a direita, Senhor, precisamos pedir que o Senhor faça o que quiser conosco e nos dê o poder e a força para irmos para a direita. Se o Senhor disser pule, nos ajude a pular. Se disser para pararmos, ajuda-nos a parar. Senhor, o que quer que o Senhor nos peça, por favor, dê-nos o poder do alto para fazermos ao que o Senhor mandar. Para que a Tua lei seja estabelecida perfeitamente em nossos corações, de modo que quando o juízo chegar, não sejamos destruídos ou pulverizados como aquela imagem de Daniel 2, mas que possamos nos juntar à comitiva celestial que virá para nos levar para casa. Que possamos estar para sempre com o Senhor. Nos conforta hoje com essas promessas, essas palavras. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es
El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers, Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!